Salve, salve, galera, terceiros anos. Espero que todos estejam bem em casa e se cuidando, certo? Então, essa semana a gente começa, né? Já começamos um novo ciclo, né? Para entendermos um pouco sobre a filosofia política, tá? E hoje, então, nesse vídeo, nessa videoaula, o professor vai falar um pouco sobre Nicolau Maquiavel, certo? Nicolau Maquiavel, que é um dos mais importantes e mais influentes filósofos sobre filosofia política, né? E vamos entender um pouco por quê, né? O professor tem aqui algumas obras, né, de Nicolau Maquiavel, né? Tem dos pensadores, não recomendo muito, é bem difícil a leitura desse livro, tá? Tem um que é o meu auxiliar, que fala sobre vários autores, ele é comentado. Livrinho de bolso, bonitinho, ganhei de uma aluna. E esse aqui, que é o que eu mais uso e é o que eu recomendaria se alguém tem interesse em comprar, em adquirir esse material. E quem não tem condições de comprar, o professor pode estar enviando via e-mail em Word. O professor, uma época, aí pegou a obra toda e deu uma simplificada nas palavras para ter um entendimento melhor sobre Maquiavel, certo? Então, gente, para nós entendermos o que Maquiavel faz, né, e por que da importância dele, nós temos que lembrar um pouquinho da última aula que vocês devem já ter assistido, e que eu recomendo assistir antes de ver Maquiavel, que é sobre como se forma o período medieval no âmbito da política, né? O sistema de hierarquias, certo? Existia o Papa, existia o clero e os nobres que governavam. Maquiavel ele surge num período em que a Itália está passando por uma transformação muito grande. Eles estão tentando reunificar a Itália através de uma república, né? Res public, é coisa do povo, né? Ou organização popular, digamos assim, certo? E nesse meio tempo, Maquiavel, então, ele é contratado para ser secretário, né, desse sistema novo, que é um sistema de república, né, no período, na transição do período medieval para o moderno, pelo Grande Conselho. O que é esse Grande Conselho? É um conselho de pessoas que tentam administrar uma certa região, e eram eles que tentavam unificar então a Itália, certo? Maquiavel ele se torna um diplomata nesse período. Ele é enviado para algumas regiões onde existe conflito para tentar acertar as pontas lá sem que houvesse alguma guerra, né, em específico, certo? Vocês já devem ter ouvido falar de Maquiavel. Tem até um termo chamado maquiavélico, né, que seria uma pessoa odiosa, uma pessoa ruim. E nós vamos ver que no âmbito da política, na perspectiva de Maquiavel, isso não é verdade, tá? Não é uma pessoa sem escrúpulos. Na verdade, é uma pessoa com uma moral diferente daquela moral ideal cristã, certo? Então, a obra mais importante dele, né, é essa aqui, O Príncipe. Tem outras obras também, né? Tem lá A Arte da Guerra, tem outras obras de Maquiavel, mas esse aqui é o mais conhecido de todos. Para entender esse livro, nós temos que ter presente o seguinte: Maquiavel ele foi então contratado, né, pelo Grande Conselho, pelo grupo de conselheiros, e ele também servia a uma família chamada Borgia, né? É bem interessante conhecer um pouco da história da família Borgia. Esse Papa Borgia é um dos papas mais odiosos, digamos assim, da história da igreja, né? Ele tinha 3 filhos, né? Um ele nomeou cardeal, chefe do tesouro papal. O outro ele nomeou chefe da guarda papal. E a filha, né, a menina, o nome dela é Lucrécia Borgia. Esse papa usou a mão da filha, né? Ela
era dada em casamento para selar alguns acordos. O Papa chegou a mandar matar o marido dela, anular o casamento com outro, né? Ela era quase uma meretriz do poder do Papa, certo? Usar um termo bem forte para descrever esse aspecto aí, sobre as nossas perspectivas dos dias de hoje. Para a época, era normal os governantes selarem acordos através de casamentos entre os nobres, certo? E aí o que Maquiavel faz, gente? Maquiavel, depois da derrubada do Papa Borgia, né, esse Papa foi assassinado e daí no lugar vem um Papa da família Médici, né? Maquiavel foi dispensado pela família Médici. E na tentativa de voltar ao poder, voltar à corte política, Maquiavel então escreve esse livro e dedica ele, né, tá aqui, né, a dedicatória de Nicolau Maquiavel para o magnífico Lourenço de Médici. O que Maquiavel está fazendo aqui é dando uma puxada de saco da família Médici para que ele voltasse à corte. E isso funcionou, certo? E aqui nesse livro, então Maquiavel ele vai ensinar os governantes a como governar, certo? O professor arrisca em dizer assim, ó, se você trabalha numa empresa e quer ascender num cargo lá dentro, é bem interessante conhecer Maquiavel, certo? Ele é bastante estrategista político, certo? Então vejam aí, gente. Tem uma frase de Maquiavel, aliás, não é de Maquiavel, essa frase já esteve inclusive em Enem, mas é uma frase que tenta sintetizar o pensamento de Maquiavel, que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Em outras palavras, o que significaria isso? Não importa o que você tenha que fazer, faça, contanto que isso lhe garanta poder. Então, nesse livro, né, Maquiavel ele vai ensinar algumas coisas bem importantes para o âmbito da política. Um deles é o seguinte: difícil não é obter o poder. Chegar no poder, segundo Maquiavel, não é tão difícil. Se você tiver dinheiro, conseguir contratar um exército de mercenários, você derruba o governante e assume o poder dele. Segundo Maquiavel, o mais difícil de tudo é depois você se manter no poder, permanecer no poder. Então, o difícil não é obter poder, mas se manter nele. Como se manter nele? E aí Maquiavel vai dar várias dicas, né, ao longo da sua obra. Tem um momento que ele questiona, a um príncipe é melhor ser amado ou temido, né? E Maquiavel ele vai dizer assim, olha, se ele pudesse ser amado, seria ótimo. Mas se tiver que escolher entre ser amado e ser temido, é melhor que ele seja temido do que amado, né? Ele vai dando vários conselhos. Por exemplo, nunca coloque longe de ti os seus inimigos. Aproxima ele de você. De preferência, coloque dentro da sua corte, porque assim você vai poder vigiar. Agora, se ele estiver distante, você não vai saber o que ele está armando contra você, né? Outra questão que ele levanta: é melhor um príncipe ser virtuoso ou ter fortuna? A fortuna, gente, ela está relacionada ao aspecto do dinheiro, né? E a virtude ou a virtude, né, está associado àquele príncipe que sabe manipular a situação, certo? E aí ele vai dizer, olha, a fortuna ela é importante, você precisa às vezes comprar apoio, você precisa às vezes comprar defesas, certo? Mas entre fortuna e a virtude,
é melhor que você tenha virtude. Isso por quê? Porque a virtude vai conseguir te manter no poder por mais tempo, tá? Ou você pode terminar como governante e deixar aquele estado para um sucessor seu, seu filho, seu sobrinho, por exemplo, né? Essa virtude da qual Maquiavel vai fazer referência, não mais do que uma vez, ele vai fazer referência várias vezes, ele está associado ao seguinte aspecto. Nós vimos nas últimas aulas, lá em Platão, o conceito de uma política ideal, né? O que é a política ideal? Como deveria ser? E o cristianismo, quando assume esse poder, associa essa moral cristã. Então o príncipe ele teria que ser misericordioso, piedoso, religioso, né? No sentido mais amplo da palavra. E Maquiavel diz que, na verdade, para se manter no poder, você não precisa ser, mas é importante que você pareça ser, certo? Então, nessa perspectiva, por exemplo, um príncipe não precisa ser justo, mas ele precisa parecer ser justo. Um príncipe não precisa ser bondoso, mas ele tem que parecer ser bondoso, né? Maquiavel lhe diz: olha, se tu tem uma má notícia para dar, manda os seus secretários dar essa má notícia. Se você tiver que anunciar algo grandioso, faça você mesmo. Você está construindo uma imagem diante das pessoas, né? As pessoas vão te associar coisas boas e não as coisas más, né? Isso, segundo Maquiavel, é um preceito virtuoso, é uma virtude, você ser estratégico, né? Em relação à questão dos aduladores, aquelas pessoas que ficam ali puxando o saco, né? Maquiavel ele vai dizer: olha, o príncipe tem que ter um cuidado muito grande. Galera, pensa você, a mãe sempre diz: olha, meu filho é tão bonito. Cuidado, é a mãe falando, ela é uma bajuladora, não confie, né? E Maquiavel ele vai dizer isso também em relação ao príncipe e aqueles que ficam bajulando ele. Cuidado com esses, são falsos, né? E aí Maquiavel ele vai ensinar algumas coisas, como por exemplo, se os bajuladores estão passando dos limites, pega aquele que está mais próximo de você e aplica a ele um castigo bem firme e de preferência público, para que todos mantenham certa distância de você. Podem continuar bajulando, mas a certa distância eles vão agir com parcimônia, eles vão começar a agir com mais cuidado quando for te adular, certo? Então esses são alguns ensinamentos. O que Maquiavel está fazendo aqui? E isso é importante no aspecto filosófico. Ele está rompendo o conceito político de uma visão antes teocêntrica, Deus como centro, que está dentro do período medieval, para agora uma política antropocêntrica, em que o homem está no centro, certo? É isso que Maquiavel está demonstrando, daí a importância dele. Tanto que, a partir de Maquiavel, vão vir outros autores, os contratualistas, nós vamos ver nas videoaulas a seguir, tá? Maquiavel ele vai começar a fazer com que a gente entenda, que deve haver uma separação entre Estado e Igreja, certo? Apesar de que o Estado precisa da Igreja. Por quê? Porque a Igreja, ela de certa forma manipula a consciência do povo, né? Você vê, por exemplo, agora estamos em época política, né? Para ver as eleições ainda esse ano, né? Para prefeitos e vereadores, tá? Vejam, gente, eles vão começar a frequentar as igrejas, mesmo que não seja da crença deles. Eles precisam de apoio. O povo precisa vê-los, né?
mas há que se ter um certo cuidado para manter um distanciamento, né? Tanto que é isso que os próximos autores que nós vamos estudar vão propor, tá? Então, aquela moral antes religiosa, né, como boa, bela, ideal, segundo os aspectos platônicos, cristãos, agora Maquiavel traz uma perspectiva diferente, né? É uma política centrada no ser humano, nas vontades humanas, nos interesses pessoais e coletivos. Claro que o coletivo é muito mais importante que o pessoal. Aí está a nossa grande dificuldade de separar esses dois aspectos, né? O pessoal ou o coletivo. Na perspectiva de Maquiavel, né, e isso não é desta obra, né, mas a gente vai ver que ele luta por uma república, né, não por um sistema monárquico absolutista, mas por um sistema republicano, tá? Só que para isso, vamos colocar entre aspas, às vezes a pessoa precisa vender a alma para o diabo, certo? Então, isso é um pouco aí de Maquiavel, certo? Fiquem bem, nos próximos vídeos entramos então nos filósofos contratualistas, certo? Cuidem-se e até a próxima.